Vamos lá, Marcos capítulo 5, começa assim o texto. Entre mentes, ou logo depois deles terem passado por aquela aventura de terem visto o mar agitado se acalmar e os ventos que sopravam contrários sobre o barco ficarem em silêncio, e eles adorarem ao Senhor, que é o Senhor das tempestades, que dá comando ao mar, ao vento, e tudo lhe obedece. Logo depois chegaram à outra margem. Chegaram na terra dos Gadarenos, dos Gerazenos. E ao desembarcar, quando o Senhor Jesus colocou os pés na praia, logo veio dos sepulcros um homem ao seu encontro. Ele estava possuído de espírito imundo. Este homem vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Este homem andava sempre de noite e de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, e ele se feria com pedras. Quando, de longe, ele viu Jesus desembarcando, logo saiu correndo, se prostrou e adorou, e exclamou com voz alta: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu lhe suplico, conjuro-te por Deus, que você não me atormentes." Porque Jesus, quando o viu, disse: "Espírito imundo, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E ele começou a rogar a Jesus encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Então Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os pastores dos porcos, os porqueiros, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que tinha acontecido. Então o povo da cidade, do campo, da região, saiu para ver o que estava acontecendo. E indo ter com Jesus, eles viram o endemoniado, aquele que tivera a legião. Ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, e todos temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então, aquele povo começou a rogar a Jesus que Jesus se retirasse da terra deles. Então Jesus volta, entra no barco, e ao fazer isso suplicava-lhe aquele que tinha sido possuído por demônios, dizendo: "Senhor, deixa eu estar contigo, deixa eu estar com o Senhor." Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." Então ele foi e começou a proclamar naquelas 10 cidades, em Decápolis, 10 cidades
ali daquela região de Gadara, tudo que Jesus lhe fizera. E todos que ouviam ficavam admirados. É interessante porque há muitas ministrações nesse texto. Eu já preguei de muitas formas essa palavra, mas como a gente está aqui meditando no Evangelho, eu quero trazer uma observação interessante que eu consegui pegar hoje pela manhã, quando estava lendo e meditando no texto. É interessante, uma das coisas interessantes é que Jesus é o bom pastor. Aqui você vê dois pastores. Você vê Jesus, o bom pastor que atravessa e enfrenta mares adversos, tempestades terríveis, para poder libertar uma ovelha, um homem que está possuído de angústias, de espíritos malignos, que você vê Jesus fazendo isso. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E você vê também os pastores de porcos, né? Homens muito semelhantes aos da religião, muito interessados nos lucros, interessados não na vida dos homens, mas nos porcos. Era mais importante para eles os porcos do que a libertação daquele homem possuído por demônios. Há dois tipos de pastores aqui. Mas é interessante que quando o Senhor Jesus desembarca nessa região, este homem sai dos sepulcros e ele vem ao encontro de Jesus cheio de espíritos que operavam naquela região. Você sabe que esses espíritos que estavam ali sobre aquele homem, que se declaram ser uma legião, eles nada mais eram do que o reflexo daquilo que operava naquela região toda. Eram já espíritos aculturados, espíritos que refletiam o que ia e o que operava naquela região, naquela sociedade, nas famílias, naquele ambiente. É por causa disso que os próprios espíritos, eles solicitam a Jesus encarecidamente que não os remova daquele lugar, mas porque eles já tinham se aculturado. Uma das funções do espírito imundo ou das operações das trevas nada mais é do que aculturar ou gerar cultura em ambientes, a fim de escravizar culturas inteiras, regiões todas, famílias todas, né? Países. A gente que viaja muito, às vezes a gente entra em ambientes até de igreja e você vê que existe uma operação dentro de alguns ambientes, até religiosos, que você percebe no espírito que existe ali uma ação de um espírito religioso que cega o entendimento e que opera para escravizar, até mesmo em ambientes religiosos. Por isso que Jesus entrou naquele ambiente religioso, na sinagoga, e quando ele começou a pregar, logo se manifestou um espírito maligno dizendo assim: o que temos nós contigo? Não é? O que nós chegou aqui para nos atormentar. É interessante que a presença de Jesus atormenta, né? A presença da verdade, da luz, gera tormento aos demônios. E o Senhor Jesus manda ele se calar, sair, e os espíritos que operavam naquela sinagoga, eles se apresentam como nós. Se você observar o texto lá, você vai ver.
Eles estavam aculturados àquele ambiente religioso. Como aqui. Aqui existe uma legião que é o reflexo do que opera no consciente coletivo de toda aquelas 10 cidades. E aquilo que opera numa cidade, geralmente o que se manifesta nas cidades é o que está se manifestando dentro das famílias. Porque a família é um núcleo que reflete muitas vezes os ambientes religiosos, ambientes de bairros, ambientes de cidade, ambientes de estado, até de país. Então, quando você olha para alguns núcleos familiares, você percebe o que está operando, às vezes sobre toda uma região. Aqui os espíritos entram em confronto com Jesus, e o Senhor Jesus logo diz, o Senhor Jesus logo os repreende, diz: espírito imundo, sai dele. E ele vem clamando, e Jesus pergunta: qual é o teu nome? E eles dizem: somos muitos. Eu estava pensando hoje neste homem, nesse gadareno aqui, nesse rapaz. Quem é esse homem? Como é que será que ele ficou possuído por esses espíritos? Como é que a alma dele foi invadida por todas essas vozes, essas manifestações? Desculpa, essas manifestações. Eu me lembrei de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, de uma menina que tinha sido violentada, e ela e algumas outras meninas, por um violentador, um estrupador. E essa menina mudou o comportamento, é claro. A violência, seja ela física, seja ela de qualquer tipo de expressão, não é? Ela gera marcas. Marcas que colam na alma da gente. E vindo para cá, eu pensando no perfil desse homem gadareno, desse homem que estava refletindo nele todas as manifestações que aconteciam naquela região. A alma dele era um espelho. Um homem que foi marcado, impactado pelos espíritos da rejeição, da impureza, da lascívia, da violência, da prostituição, por espíritos que refletiam a cultura da sua casa, da sua cidade, do seu bairro, da sua região. É por causa disso que eles dizem: nós somos muitos. Esse homem era como uma antena parabólica aberta. Eu fico imaginando, deveria ser um homem muito sensível, com os nervos expostos dentro da alma, e aquela pessoa que tem aquela sensibilidade de perceber ambientes. Por ser um homem sensível, ele com certeza percebia os ambientes do que operava na sua casa. E é assim que acontece às vezes. Pessoas sensíveis, elas têm essa sensibilidade de perceber o sofrimento que uma mãe tem ao ser traída pelo pai, e aquele garoto está percebendo aquilo, está assimilando aquilo na alma, aquela revolta, aquela rejeição, aquela ira. Ele consegue perceber os ambientes familiares dos avós, dos irmãos. Você vê às vezes pessoas que
nascem em lares onde a bebida, o vício, a violência está operando, e é como se essas pessoas elas fossem marcadas. É como Você já viu quando a pessoa marca um boi com ferro quente? E fica ali aquela marca. Esses espíritos que atuam e que geralmente operam em pessoas muito sensíveis e abertas, eles vêm e colocam a sua marca. A marca da violência, do homossexualismo, a marca do juízo. Geralmente muitas pessoas religiosas e ambientes religiosos. Por que a gente vê em ambientes religiosos muitos filhos e muitas pessoas que descambam para o lado da prostituição e da lascívia e da pornografia? É porque existe tanta opressão com respeito a esses temas. Opressão, não é ensino. E a criança nasce debaixo daquela influência. A pessoa, ela vai recebendo aquela influência, aquela cultura opressora, que quando ela menos percebe, aquilo marcou ela. E se ela, por exemplo, se masturba, se ela, por exemplo, vê uma cena, se ela, por exemplo, sente-se tentada, e com certeza vai sentir por causa do aculturamento, e cai naquele processo, é como se todo o juízo, como se toda a condenação, como se toda a maldição, como se toda a praga viesse e colasse na pessoa, grudasse nela, e ela sente-se marcada, colada por culpa, por sentimentos que fragilizam a alma, destroem, fragmentam o ser. As pessoas não sabem mais quem são. E quando você começa a observar esse gadareno, você vê que ele é um homem que ele está absorvido por essa legião de impressões, de espíritos, de acumulação, de tudo aquilo que refletia naquela região. Quando o bom pastor chega, que é Jesus, ele atravessa tempestades, ele vem marchando em direção para libertar, ele pisa na praia e ele diz: solta ele, Satanás. Eu não quero mais que esse homem fique marcado e ele se torne um reflexo daquilo que opera no ambiente dessa cidade. Para onde iremos, Senhor? Os espíritos malignos dizem. Já estamos aculturados. Nós fazemos parte da cultura desse lugar e esse lugar já faz parte de nós. Nós somos um com esse ambiente. É isso que os espíritos malignos estão dizendo. Não nos lança fora daqui, porque a gente já faz parte disso aqui. Jesus permite que eles permaneçam ali. Agora é interessante, porque esse homem pede para Jesus o seguinte, veja, a Bíblia nos diz que esse homem agora, ele era alguém que muitas vezes tinha sido preso por grilhões, cadeias, ninguém podia subjugá-lo, é porque todas aquelas expressões de fúria, de violência, de rancor, de amargura, de injustiça, de rebelião, de angústias profundas, elas se manifestavam através daquele homem. Ninguém conseguia prender o cara. Eram espíritos que operavam junto com a alma dele, conectados, numa coisa só. Agora, este homem é liberto, porque o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás.
E a Bíblia nos diz que quando este homem é liberto, ele agora está vestido, assentado, em perfeito juízo, na presença de Jesus, e a cidade inteira vem, até da região, para ver o que está acontecendo, porque o cenário é o seguinte: os pastores dos porcos saíram gritando, assustados com o que tinha acontecido, anunciando o que tinha acontecido, não só a calamidade do prejuízo que eles tinham recebido, mas do que eles estavam vendo. Eles estavam olhando e vendo aquela cena daquele homem que era o reflexo da sociedade, agora em perfeito juízo, em perfeito senso, vestido, em paz. Então eles saem contando, a galera vem toda para ver. E quando eles chegam, é interessante que eles dizem assim: nós não queremos ver você aqui, Jesus. Sai daqui. Porque eu parei para pensar hoje, por que esses caras não queriam Jesus ali? É porque eles não estavam abertos para a mudança que o reino era capaz de operar na cultura, no ambiente, na mentalidade, nas estruturas sociais. Eles estavam ainda debaixo da influência daquilo e eles estavam tão fechados à mudança que eles rejeitam ao Senhor Jesus. Eles dizem: nós não queremos o Senhor aqui, neste lugar. Retira-te das nossas terras. Sai para lá. Sai para lá, Jesus. Veja como que é. Jesus está dizendo: arreda-te, Satanás, e o povo está dizendo: sai, Jesus. É que nem quando eu vou pregar em alguns ambientes e prego o evangelho, como eu estou pregando para você. E as pessoas dizem assim: não, o que tem nesse cara, porque a gente está falando a verdade, né? É espírito maligno. É que a pessoa está tão aculturada, a religião, ela está tão aculturada a um ambiente opressor, ela tem nela marcas tão profundas de insegurança, de incertezas, de dúvidas, de angústias, de manipulação, de espíritos de engano que operam, que quando a verdade chega, quando a luz chega, quando o poder do evangelho chega, elas rejeitam. É o que está acontecendo aqui. Rejeitam. Agora, Jesus volta para o barco. E o camarada que está lúcido, perfeito, vestido, em paz, pacificado, ele diz assim: eu quero ir com o Senhor. E agora Jesus não permite que ele vá. Que aqui é outro detalhe fantástico. Por quê? Por que Jesus não permitiu que este homem voltasse e seguisse Jesus no sentido de se tornar um apóstolo ou um discípulo que estaria ali aprendendo? É porque Jesus queria que ele fosse para casa, fosse para os teus, para a cidade, para o ambiente, a fim de que quando toda a casa, toda a família, todo o bairro, toda a cidade, todo ambiente olhasse para ele, pudesse agora ver o novo homem, que não refletia mais aquelas personificações, aquelas manifestações. Um homem pacificado, um homem vestido com um juízo e uma ciência e um saber, porque agora ele tinha conhecido o amor.
Então Jesus diz: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele sai proclamando nas 10 cidades. E todos olham para aquele homem. E eles podem agora ver nele o reflexo de um ser humano que conheceu as profundezas do amor. Querido, eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Talvez existam espíritos que tenham marcado você. Mas o que eu sei é que essa palavra me ensina que Jesus é o bom pastor, que enfrenta tudo para chegar até você como está chegando hoje, através da simplicidade dessa mensagem, para declarar para você que Ele é aquele que restaura o ser. Ele restaura a sua humanidade. Ele restaura a integridade da sua alma ao ponto de fazer descolar de você aquilo que te fragiliza, que te machuca. Veja, o homem, ele estava tão ferido, tão machucado por todas aquelas operações de espíritos que atuavam, que ele, para se sentir livre, ele se feria. Você já viu gente cortando pulso? Adolescente cortando pulso, velho cortando pulso, se autofragilizando, se automachucando, para tentar de alguma forma ser livre da angústia, ser livre daquela imagem que atormenta, ser livre daquela autopiedade que fere, daquela vitimização que corrói por dentro. Já viu isso? Vai lá, daí vai o psicólogo, vai o psiquiatra, vai. Aqui Jesus estava dizendo: olha, eu me manifestei para colocar dentro de vocês uma imagem que vai quebrar as cadeias daquilo que te fragiliza e vai operar sobre você profunda e inteira libertação, porque o meu amor vai e diz para todo mundo como Deus teve compaixão. O meu amor vai penetrar o teu ser e você vai ser um ser tão possuído por esse amor que não vai ter sombra, não vai ter medo, não vai ter angústia, não vai ter fragilização, não vai ter perturbação, não vai existir condenação que opere para destruir a sua vida. É esse Jesus que tem compaixão de ti. Eu quero orar por você e pedir que a presença libertadora dele opere sobre a sua vida. Pai, que no nome de Jesus, aquele que é o bom pastor, todos aqueles que são meus ouvintes agora sejam tocados e libertos, e que a tua presença repreenda esses espíritos que atuam para marcar, prender e escravizar, e que uma obra profunda de libertação que se manifesta no teu amor seja derramada sobre o coração daqueles que me ouvem, no nome de Jesus. Amém.